você, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Show Sedentarismo 166. Depois de termos finalizado a série do Guia de Atividade Física, a gente se propôs a falar hoje aqui sobre algumas coisas que o Covid expôs em relação ao estilo de vida nada saudável. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Aproveitar e corrigir aqui que eu disse que era o maior sedentário do mundo. Nós somos o mais sedentário da América Latina, o quinto mais sedentário do mundo, e mais da metade da população brasileira está acima do peso, o que quer dizer que aquela história de um país desnutrido que não tem acesso à comida mudou no Brasil, lamentavelmente. 9 milhões têm diabetes, ou seja, praticamente 5%, 4, alguma coisa, e 60% dos idosos são hipertensos. Quem disse isso foi a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Dando as boas-vindas, bom retorno aqui para a Andressa. Quer começar falando, Andressa? Pode ser, Gui. A gente tem observado as terapeutas, né? Acabamos de mencionar assim, essa fase de pandemia acabou revelando verdades sobre os lugares no mundo, sobre hábitos, sobre o cotidiano, e eu acredito que pode ter estimulado um público, um certo público, estimulou a realização da prática de atividade física, mas eu tenho ouvido de algumas pessoas que fazem o home office que elas têm trabalhado muito mais. E aí esse trabalho exacerbado, acredito que exija um pouco mais mentalmente da pessoa, né? Não só a parte de, dependendo do trabalho, normalmente acaba ficando mesmo mais sentado, mas a pessoa fica cansada mentalmente. E isso daí leva a práticas indevidas na parte alimentar, digamos assim. E as terapeutas têm tido menos horário. É um trabalho que ficou ótimo durante a pandemia devido à não necessidade de aluguel de uma sala, de um consultório. Você consegue realizar esse trabalho à distância, o que é bom para ambas as partes, eu diria. Talvez até fique um pouco mais acessível o valor da consulta para quem precisa. Mas elas estão com a tendência de ficar cada vez com menos horário, porque as pessoas estão precisando mais, as pessoas estão num nível assim, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso parar de fazer isso, eu fico brigando com os meus filhos mais tempo, eu fico irritada muito fácil, diversas são as reclamações, e tudo isso, na verdade, acomete a parte de ansiedade e, consecutivamente, as pessoas comem pior. Hoje eu estava falando sobre dieta com um paciente e ele falou assim, uma época, um tempo atrás, eu fiz, não era vigilante do peso, mas era algo similar, eu tinha que fazer a contagem dos pontos daquele tipo de alimento. Falei, eu tinha uma aluna que ela preferia não jantar só para poder comer um brigadeiro. Essas coisas de contagem podem ser eficientes na caloria, mas na saúde não necessariamente. Agora, mas ela falou que eu podia comer, se eu tivesse muita, muita, muita vontade, eu poderia comer aquele chocolate que tem o nome de uma torre da neve, enfim, aquele chocolate maravilhoso, né? E só que se eu comprar, eu vou comprar uma embalagem e não vou comer só um. Aí eu falei, então não compra. Se você não tem, você não come. Não tem acesso a isso e tudo se resolve. E aí hoje ele vai fazer um flan zero para matar a vontade do doce. E assim, consultem os profissionais para ter mais possibilidades, estratégias e saídas para essa fase difícil que a gente está vivendo, mas nunca desista. Eu digo isso. E aí, psicóloga, o que você tem a acrescentar? Vamos lá. Eu já disse, eu acho que aqui, e eu já disse em muitos outros lugares, que a pandemia só, na verdade, intensificou os nossos padrões emocionais e os nossos padrões, portanto, né, de comportamentos, as nossas atitudes diante de nós e diante do mundo, né? Então, não é que nós mudamos porque entramos em isolamento social, nós intensificamos aquilo que fazemos diante das ameaças da vida. Cada um de nós.
cada um de nós, desde muito cedo na vida, aprendeu uma maneira de lidar, de reagir às ameaças, às situações mais críticas. Seja uma bronca de mãe, de pai, quando a gente é criança é muita coisa, seja uma espera, então quando eu tenho que esperar, né, minha mãe fala, espera um pouco, eu crio uma estratégia, né? Eu crio uma reação sem me dar conta disso, né? É isso que a gente vai organizando para nós, as maneiras, os comos, né? Que a gente vai organizando para lidar com os quês que a vida traz, né? São inconscientes até certo ponto, né? Então, quando a gente vira adulto, a gente tem a possibilidade de olhar para aquilo que a gente formou e reorganizar algo para nós, né? Então, se diante de uma transição, diante de uma situação mais complicada da vida, eu aprendi a me pressionar e a me acelerar e a falar, vamos, tem que passar logo por isso. Quando eu sou adulto, eu posso tomar consciência do que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e poder reorganizar essa atitude, esse modo de fazer para fazer algo diferente, para criar um outro sentido para o meu fazer, né? Porque isso que a gente constrói lá, muitas vezes desde muito novinho, é uma organização que tem um sentido, né? Que tem uma direção, que tem uma intenção, tem um para que isso surgiu. Então a gente pode organizar um outro para quê, um outro sentido para nós, né? Mas para isso a gente precisa parar primeiro, né? Para começar a se olhar. Então, quando a Andressa fala, as terapeutas estão ficando sem horário, não é bem assim. A gente está se virando, a gente está organizando maneiras de fazer. Eu mesma estou organizando grupos de terapia, ao invés de fazer só terapia individual. Fiz vários workshops quando estava tudo muito fechado, né? Para que mais pessoas pudessem ter acesso, né? Então, a gente tem tentado dar conta de uma demanda que, não, de verdade, cresceu. Cresceu tanto assim? Não cresceu tanto assim. Por quê? Porque as pessoas não procuram, né? Então, a maioria das pessoas acreditam que elas vão dar conta de mudar um hábito sozinhas. Isso não é uma verdade. Nós somos seres comunitários, nós somos seres de relação. Para a gente mudar um hábito, é bom que a gente tenha pelo menos uma pessoa, que a gente tenha alguém, né? Que vai olhar, então, para uma situação que vai nos ajudar sem julgamento, inclusive, né? Então, até na questão de alimentação, muito se fala da alimentação intuitiva. A alimentação intuitiva funciona quando a gente pode estar em contato com a nossa intuição. O que é a intuição? É a interocepção, é o conhecimento que a gente tem do que está acontecendo com a gente, né? E para isso, de novo, a gente precisa pausar, a gente precisa olhar para o que fazemos conosco, como fazemos a nossa rotina, como nós fazemos o nosso dia a dia. Então, com o isolamento, as pessoas simplesmente começaram a fazer mais daquilo que já faziam, né? Começaram a fazer mais, começaram a trabalhar mais e mais e mais, organizando atitudes, principalmente diante do trabalho, que já eram organizadas antes. Então, quem tinha medo de ser mandado embora, ficou com mais medo de ser mandado embora e começou a trabalhar muito mais. Quem tinha síndrome do herói, de que tem que salvar todo mundo no trabalho, tem que fazer o trabalho de todo mundo, começou a fazer mais o trabalho de todo mundo e começou a se sobrecarregar mais ainda, né? Então, cada um de nós foi organizando mais intensamente um determinado padrão emocional, que aí aparece nesses índices que o Guilherme acabou de falar, né? Na alimentação não saudável, nada saudável, no aumento da obesidade, no aumento de todas as doenças relacionadas ao estresse. A gente hoje fala na psiquiatria da quarta onda do Covid, que são os transtornos mentais, né? Então, as pessoas que eram ansiosas
vão ficando mais ansiosas, numa intensidade muito maior, criando outros transtornos. Os deprimidos ficaram mais deprimidos, né? Então, a gente tem toda essa reorganização, né, que aconteceu, toda essa organização acontecendo, e o que a gente está vendo agora com essa pequena transição que a gente está tentando reorganizar o mundo de novo, é que as pessoas continuam, não mudaram, né? Continuam fazendo o mesmo que faziam antes. Então, tudo muito apressado, tem que voltar logo, tem que correr logo, tem que voltar a como era antes, né? Vou contar para as pessoas, né? Nós não vamos voltar como era antes, porque como era antes não será mais, não é mais, não vai ser mais, né? Porque algo mudou em todos nós e algo muda o tempo todo em nós, e é bom que a gente perceba isso, para que a gente possa dar destino, para que a gente possa encontrar em nós um lugar para tudo que vivemos, porque vivemos muitas coisas, nós experimentamos muitas coisas nesses últimos anos, né? São 2 anos já, quase 2, né? 1 ano e meio. Nós experimentamos muitas coisas nesses últimos anos e é bom que a gente possa dar lugar para essa nossa experiência, para que a gente possa aprender com isso e desenvolver algo a partir disso. Acho que falei muito já. A Verada está profunda hoje aqui, né? As mulheres aqui super profundas. Eu vou dar um outro dado aqui para ficar uma matéria que saiu na CNN Brasil, que a combinação da falta de atividade física e mais longas horas sentados para o desenvolvimento de uma série de problemas de saúde é o que alertam alguns especialistas. Os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e infarto, acidente vascular cerebral, ou seja, o derrame, não é? Tem algumas questões muito importantes. Agora, um dado chocante aqui nessa mesma matéria é que o projeto Covid, nesse levantamento realizado pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Campinas, de acordo com esse estudo, no ano passado, 2020, 44.062 pessoas pesquisadas, 62% deixaram de fazer qualquer tipo de exercício físico durante a pandemia. Vou repetir, 62% deixaram de fazer qualquer tipo de exercício. Isso é muito preocupante. Mas a gente quer sempre dar um olhar mais otimista aqui. Então, faça. Vai fazer alguma coisa. Não é porque, de repente, você está no home office que você não pode ter alguma alternativa para fazer coisa legal, do tipo, explodiu também pet, né? As pessoas compraram um cachorrinho. Vai passear com o cachorro para o seu cachorro não ficar obeso. Se você não tem cachorro, não quer comprar um cachorro, pega o cachorro do seu vizinho que está neurado e vai passear com o cachorro do seu vizinho. Pega um cachorro emprestado. Dá um jeito de fazer alguma coisa. Eu vou pular lá na frente, já depois a gente volta. Ontem eu estava em casa fazendo um monte de coisa no computador e tal, e de repente me deu uma neura, eu falei, não, eu preciso me mexer. Aí eu fui, pedalei 40 minutos, me encheu a paciência, eu remei mais 20 minutos, e tá bom já, é ótimo, 1 hora de atividade tá excelente. Aí voltei melhor, continuei fazendo o que eu tinha que fazer, ficar com a família ali em casa, tal, trabalhando, tudo certo. Mas a gente precisa disso, e quando o corpo está condicionado, isso acontece. Um fenômeno que tem acontecido muito interessante aqui na academia que eu trabalho, na Le Cinq Gym, é que temos recebido muitos alunos que estavam sedentários há décadas ou há quinquênios, mais de 5, mais de 10 anos parado. E falou, eu preciso me mexer. Eu estou gordinho, eu estou incomodado, ou eu só não estou feliz, e tudo que eu faço não adianta tanto. E quando, um caso legal, quando eu estava falando com a minha terapeuta, ela perguntou o que é que eu fazia de diferente quando eu era mais bacana. Isso era uma referência de passado para mim, e eu lembrei que eu era muito mais ativo. Mas eu não conseguiria repetir aquele estilo de vida.
E ela ou ele sugeriu, então faça uma academia. Aí ele se matriculou e veio fazer academia, tem vindo todos os dias. Meia horinha, caiu na minha mão, orientação inicial. Eu não tenho tempo. Falei, combinado. Meia hora por dia, 5 vezes por semana, é 0,75% do tempo da sua semana. Dá ou não dá? Menos de 1%. Não tem desculpa, né? Então, vamos começar desse jeito. Todo dia. Todo dia fazendo o que gosta, tem várias opções, às vezes quer mudar, muda e pronto. Tem alternativas para fazer, para dar, não engrossar a estatística do lado ruim, para você, se for o entrevistado, engrossar a estatística do outro lado, e a gente começar a reverter. Afinal de contas, essa é a razão de existir desse podcast. Diga lá, Andressa. É bem interessante essa questão de as pessoas estarem mais, de alguma forma, eu mesma estou muito mais ansiosa que antes, se é que isso é possível, enfim. Muito mais atentas à própria aparência, à sensação do cotidiano, como elas estão passando o dia delas hoje, elas prestam mais atenção. E essa busca desse seu aluno, por exemplo, pela academia, graças à terapeuta que indicou isso, eu espero que seja, desejamos, estamos aqui para isso, falar disso e estimular para que isso aconteça, que as pessoas cada vez mais busquem as academias como meio de atividade física e não pensem que na academia a única opção é aquela coisa chata da musculação, porque tem gente que não gosta e ainda cria um monstro em cima disso. Existem professores capacitados para te dar um tipo de treinamento que não seja aquela coisa chata que você não quer fazer. Existe aula, existe estímulo diferente. Então, não se bloqueie, não feche as portas antes de você ir lá experimentar. Se você já foi para 2 academias diferentes, vai para uma terceira diferente e descobre. E vai tentando, porque uma hora você vai encontrar ou um professor que você adore e ele vai te estimular a estar lá sempre, e você vai conseguir essa meia horinha por dia, que vai virar hábito, e aí você não vai se sentir bem no dia que você não for, ou você vai encontrar o exercício perfeito. Não, daqui eu não saio porque eu gosto de fazer esse cross, whatever. Então, assim, tente e descubra a sua praia, mas não desiste, porque é uma coisa que você está fazendo pelo seu bem e, para quem tem filho, pelo bem da sua família também, para você conviver com eles com muita saúde. Diga lá, psicóloga. Acho que não vou dizer mais nada, eu acho que já está tudo dito. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Que bom que tem algumas, né, várias pessoas que estão revendo o estilo de vida, né? Então a gente sabe hoje quanto o estilo de vida que a gente tem, ou seja, a maneira como a gente organiza a nossa vida, a forma como a gente faz o que a gente faz no dia a dia, né? O quanto tempo a gente nos doa, nos deixa para nós, né? Para tomar um bom café da manhã, para comer um bom almoço, sem comer correndo, né? Engolindo tudo, para fazer atividade física, né? Então eu acho que isso para qualquer pessoa é essencial. Então é importante que as pessoas possam deixar um tempo para si na agenda, né? Colocar mesmo nos slots da agenda, isso falo para vários pacientes. Coloca na agenda, se você não está conseguindo fazer, coloca como uma reunião que você teria com outra pessoa, né? Como você faria com uma reunião de trabalho. Coloca na sua agenda um tempo para você e esse horário você vai fazer atividade física, esse horário é o seu horário de almoço, né? Alguns horários que são sagrados para nós. Bem, E aí eu queria complementar. Eu queria complementar isso que você falou, que é bem importante e me traz exatamente a conversa que eu estava tendo com esse mesmo paciente hoje. O trabalho e as pessoas colocam, às vezes, muito como prioridade. É o trabalho, e aí esquece de si mesmo. E aí está preso, não consegue sair, vai lá, pede um fast food. E isso daí, às vezes, entra no cotidiano, é uma, né, constante. Aí eu falei para ele assim, olha,
se você não correr atrás disso agora, você vai ter um piripaque e você vai parar no hospital, ou você não vai estar mais aqui nesse mundo. Lá no trabalho, eles vão arranjar alguém rapidinho para te substituir. Mas quem vai substituir o pai das suas filhas? Quem é que vai substituir o filho dos seus pais que está lá ajudando? Tem que prestar atenção nas escolhas sempre. E a gente entender que a vida, o existir, o agora, mas como ser humano, com amor, com compartilhar momentos, é mais importante do que tudo. É isso que a gente leva com a gente. Então, e quando ele ficar muito caro por causa de problemas de saúde para o plano de saúde, ele vai ser demitido por esse motivo. pois é, ainda tem essa, exatamente. Ninguém nem enxerga isso, não visualiza. Então, assim, o cuidar de si é para ontem. E eu falei, quando você vai comer, mastiga, respira enquanto você mastiga. Ah, eu não consigo, tem apneia do sono. Então, uma coisa você vai fazer, você não vai mexer no seu celular. Pega uma garfada, mastiga devagar, lê, sei lá, um livro, bota um livro do seu lado, mas tira os eletrônicos de perto e foca naquele momento seu de se alimentar. Não engula a comida, porque as pessoas não estão nem vendo o que está fazendo, está tudo no piloto automático e isso daí só piora, piora, piora e vai parar e ter um piripaque. Então, vou lá para o final já, passando para vocês para a gente encerrar. Hoje, por exemplo, eu tinha pouco tempo para treinar, eu estou com bastante passo acumulado, vou passar de 10 mil passos, mas eu pedalei enquanto eu fazia uma ligação, que eu fiquei 29 minutos sem ser atendido e estava pesquisando coisa na tela da bicicleta. Ou seja, é a melhor forma de fazer? Não, mas é melhor do que não fazer, né? Outro dia, uma cliente minha de personal trainer virou CEO de empresa, hein? Ela falou que ou desmarcava ou eu faria aula falando no telefone. Eu falei, trouxe fone? Trouxe, então não tem problema, eu vou adaptar. E ela treinou a aula inteira fazendo uma, entre aspas, reunião. Então, hoje eu pedalei meia hora, enquanto eu esperava uma ligação, o tempo todo trabalhando. Diga lá, Dani e Andressa, para a gente caminhar para frente. Hoje eu nadei e aí dentro da piscina só dá para nadar, não dá para fazer ligação, não dá para fazer reunião, é só contar azulejo. Contar azulejo, adoro. Hoje eu já fiz meus agachamentos maravilhosos, andei um aluno e isso que o Gui falou é importante. A gente também, como profissional, consegue adaptar. O aluno não precisa fugir da aula. Tem bastante coisa que dá para você fazer enquanto você está falando, eu vou mostrando e você vai executando, não precisa segurar e vamos embora. Muito bem, então, show sedentarismo.